Oi, internauta, a nossa meditação de hoje está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Está escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras de Jesus. E quando ele inicia um texto dizendo, em verdade, é para que nós prestemos atenção mesmo, para que nós focalizemos naquilo que ele quer nos transmitir, para que nós possamos prestar muita atenção nessa mensagem que ele quer nos passar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz. Hoje há muitas vozes que ecoam por aí e às vezes até nos confundem. Jesus está falando da sua voz, daquilo que ele quer nos passar. E ouvir tem um sentido muito mais profundo, no meu entendimento, do que escutar. Escutar às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não guardamos, nós não trazemos isso para a nossa vida, para a prática do dia a dia. O ouvir tem o sentido de entender aquilo que foi falado, uma compreensão clara daquilo que foi transmitido e a disposição da nossa parte de praticar isso. Quem ouve a minha palavra? E quem é que ouve a palavra de Jesus? Jesus falou lá, nesse mesmo livro de João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. São as ovelhas que ouvem a voz de Cristo. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A primeira atitude então é ouvir a voz de Cristo. A segunda que está aí nesse texto é crer. Crer em quem? Crer naquele que me enviou, naquele que enviou Jesus. Quem é que enviou Jesus? Deus Pai. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Crer. Lá em João 20:30 está escrito assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, muitos outros, imagine só. Estes, porém, os que estão registrados aqui, foram deixados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ouvir a voz de Jesus, crer naquele que o enviou. E aí nós temos três tremendas promessas. A primeira delas, que está no presente, é para já. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem já, neste exato momento. E o que é a vida eterna? A vida eterna Jesus também explicou no capítulo 17 deste livro, versículo 3, do livro de João. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aqui não se trata de um conhecimento teórico, mas de algo prático, de uma experiência nova, de uma experiência diária, de intimidade, de relacionamento. A vida eterna, para aqueles que ouvem e creem, começa quando nós passamos então a ter esse relacionamento. E enquanto aguardamos a volta de Cristo, a sua segunda vida, nós aprofundamos essa comunhão com Ele. Tem a vida eterna, não entra em juízo. E que juízo é esse? Jesus também fala sobre isso. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome
do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Se cremos em Cristo, estamos livres. Não há nenhuma condenação para nós. Mas se não cremos, o julgamento então já veio sobre as nossas vidas. Nós não entramos em juízo, mas este que creu passou da morte para a vida. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Fomos transportados, diz lá em Colossenses capítulo 1, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Da morte espiritual para a vida espiritual. 2 requisitos: ouvir a voz de Cristo, crer no seu Pai, naquele que enviou Jesus. Então nós temos a vida eterna, nós não entramos em juízo e já passamos da morte para uma vida e uma vida em abundância. Esse é o texto de João 5:24 que nós meditamos hoje. Pense nisso. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.